Olá, vamos retornar ao nosso hebraico instrumental. Estamos agora numa nova etapa. Com certeza o conteúdo é cumulativo, porém essa parte é uma parte destacada das demais, certo? Que é a questão dos verbos. E nós precisamos ter uma atenção toda especial nesta parte, ok? Com o aprendizado do verbo, nós iremos conseguir construir frases maiores e melhores e realmente também identificar dentro do texto bíblico, certo? Algumas ações, principalmente nos verbos de ação presentes no texto bíblico. Então, venha comigo aqui para nós estarmos entendendo um pouquinho sobre a questão verbal no hebraico. A raiz verbal consta de 3 consoantes, isso é o padrão. O verbo hebraico, então, é triliteral, a maior parte das vezes. Existem verbos que nós poderíamos considerar irregulares, como no nosso português. Tem verbos regulares, que seguem um paradigma, e os irregulares, que não seguem um padrão, certo? Mas, normalmente, a raiz verbal vai constar de 3 consoantes. Ele é triliteral, correto? E nós vamos utilizar como padrão o verbo catá-lo, que é o verbo matar. Esse vai ser o nosso verbo ou a raiz que vai servir de paradigma, de modelo para a construção dos outros verbos, sabe? Daqui a pouquinho nós vamos ver isso novamente. Algo importantíssimo. O verbo nomeia-se pela terceira pessoa masculino singular. Isso tem que ficar bem claro na sua mente. Quando nós falamos do verbo no português, nós nos remetemos ao infinitivo. Não é verdade? Para você dar um nome ao verbo, você precisa conhecer o infinitivo. E aí, no português, nós temos o verbo de primeira conjugação terminado em ar, de segunda conjugação terminado em er, e terceira conjugação terminada em ir. Por exemplo, temos amar, é um verbo de primeira conjugação, certo? Esses são os verbos terminados em ar, primeira conjugação. Então, cantar, caminhar, todos esses verbos seguem o paradigma da primeira conjugação, como, por exemplo, amar. E segunda conjugação é terceira conjugação, ir. Mas aqui não é aula de português, é aula de hebraico. Então, é só para comparar, para vocês entenderem. No hebraico, o verbo é nomeado, o nome dele vem pela terceira pessoa do masculino singular. Então, vamos pensar, terceira pessoa masculino singular, terceira, eu, tu, ele. Então, é o ele que dá origem aos outros tempos e modos verbais. É do ele que nós tiramos e nomeamos o verbo em si. Então, na verdade, quando nós, por exemplo, falarmos em verbo matar, nós, na realidade, estaremos falando do verbo matou, porque é o matou que dá origem às outras construções. Se formos falar do verbo guardar, na verdade, não é o verbo guardar no hebraico, e sim guardou, ele guardou, porque o verbo é nomeado a partir da terceira pessoa masculino singular, certo?
É bem diferente, você não pode esquecer desse detalhe na construção, sabe, verbal e para compreender, né, as vozes e os tempos. Aqui nós temos as formas e vozes verbais. Botei de uma forma bem resumida, bem simples, para nós podermos entender. Então, aqui nós temos cal, nifal, piel, pual, ritipael, rifil e rofal. Esse aqui é o cantes catom, é o O, é o rofal, o Tzinho aqui, né? Tá lembrado? Então, ó, essas são as formas e as vozes verbais. Cal, nifal, piel, pual, ritipael, rifi e rofal. Ou seja, isso aqui, na verdade, seria uma construção, um modelinho do verbo fazer, tá? E construiu-se e nós temos essa forma de pronúncia, ou seja, transliteração. E cada parte dessa construção vai originar um modelo. Então, o cal é voz ativa simples, nifal, voz passiva simples, voz ativa intensiva, passiva intensiva, reflexiva intensiva, voz ativa causativa e passiva causativa. E como é isso na prática? Como na prática nós vamos identificar uma voz ativa, o que quer dizer voz ativa causativa, o que é uma voz reflexiva? Tá, nós vamos seguir o modelo, por exemplo, do verbo catar. Vou botar aqui, ó. Vou apagar para dar um espaço melhor. Ó. Tá aqui. Ficou um pouquinho. Isso. Olha só. Aqui é o catálogo. Está aqui na terceira pessoa. É essa pessoa que dá origem ao verbo masculino singular. Escreve-se assim. E aí, na realidade, aqui vai estar ele matou. Vamos lá, então, hein? Aqui está catal. Certo? Catal. Ele matou. O nome desse verbo é na terceira pessoa masculino singular. Agora, então, aqui, a voz ativa é essa mesmo. O sujeito pratica uma ação de uma forma simples, sem grandes complicações. Ele matou. Pronto, está aqui. Voz passiva simples. Nós teríamos o quê? Ele foi morto. A ação recai sobre o sujeito. Ele foi morto. Piel é voz ativa intensiva. No português nós não temos essa forma de uma maneira simples, certo? E sim conjugada, para dar ideia do verbo. Voz ativa intensiva. Então, aqui ativa simples, ele matou. Passiva simples, ele foi morto. E a voz ativa intensiva, ele trucidou, matou, sabe, com força, intensivamente. Então, perceba um detalhe. No português, para você falar de uma maneira intensiva, o matar, você acaba mudando a raiz, o tema do verbo. O verbo que antes era matar, M-A-T, como, né, a raiz verbal, o tema verbal, para você dar a ideia de intensidade, você muda. Em vez de ser M-A-T,
é o que? T-R-U-C, do trucidar. Você muda. O hebraico não. Hebraico você pode pegar um verbo, uma raiz verbal e intensificar, certo? Por exemplo, se for o verbo guardar e você quer intensificar isso no português, você tem que falar esconder, por exemplo, certo? Mudar, você muda a raiz, muda totalmente. Já no hebraico você mantém a raiz e com o acréscimo de sufixo ou mesmo a mudança das vogais, você traz a ideia de ser intensivo. Então aqui, o piel, a voz ativa intensiva, é definida, melhor definida não, ela pode ser interpretada como, no verbo matar, ele trucidou. Voz passiva intensiva, nós estamos falando só do matar, catá-lo. Voz passiva e intensiva, ou seja, o puá-lo. Então, ele foi trucidado. Percebam que eu estou falando tudo ele, porque é a terceira pessoa masculino singular. Então aqui ele foi trucidado. Ou seja, a ação recai sobre o sujeito. Hitipael, voz reflexiva e intensiva. Como que nós vamos traduzir essa voz? Para matar. Então, ele trucidou-se. Voz reflexiva e intensiva. Tudo aqui é intensiva, né? Piel, pual e hitipael. Aqui ele trucidou, aqui ele foi trucidado, aqui ele trucidou-se. O sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo a ação verbal. Ele trucidou-se. Melhor, isso, ele trucidou-se. Aqui, rifir, voz ativa causativa. O modo causativo dá a ideia de alguém obrigar alguém a algo, da causa aquilo. Então, de uma maneira mais rápida e simples e prática, do verbo matar, nós poderíamos traduzir o rifil, né, da raiz verbal do catá-lo, traduziríamos como, na voz ativa, ele obrigou a matar. E o rofal, que é a voz passiva causativa, ele foi obrigado a matar. Então aqui nós temos as construções todas, certo? Na terceira pessoa. Ele matou, ele foi morto, ele trucidou, ele foi trucidado, ele trucidou-se, ele obrigou a matar e ele foi obrigado a matar. É claro, quando falamos cal, estamos falando das vozes, passiva, intensiva, etc. Não é que aqui esteja escrito ele foi obrigado a matar. Não. Se a raiz aqui, em vez de ser catá-lo, fosse chamar, ou seja, o guardar, a ideia é a mesma. Seria que o cal seria... Eu mudaria a raiz, correto? E as vozes seriam, por exemplo, o calo de guardar. Ele guardou, nifal. Ele foi guardado. Aqui, piel, ele escondeu. Pual, ele foi escondido. Hitipael, ele escondeu-se. Rifil, ele obrigou a guardar. E o rofal, ele foi obrigado a guardar. Dependendo do tema verbal, nós teremos a construção
na ativa simples, passiva simples, e aí vai. Cal, piel, pualo, ritipael, rifio e rofal. Então, prestem atenção que o paradigma, o modelo que nós vamos utilizar, certo? Vai ser sempre o matar, o catá-lo, certo? Aqui, ó. Que é ele matou. É a terceira pessoa masculino singular. Agora, você pode já estar se perguntando o seguinte: nós estamos fazendo a construção só da terceira pessoa, não é? Ele, tudo ele. Voz ativa simples, passiva simples, ativa intensiva, passiva intensiva, enfim, tudo ele. Esse é o primeiro, que é de onde origina o todo. Mas se eu quisesse falar ela obrigou a matar, por exemplo, se ela obrigou a matar, eu estaria no rofal, mas não é ele, é ela. Como eu faria? Se eu quisesse falar nós matamos, se é nós matamos, uma ação simples, nós estaríamos falando de calo. Nós não estaríamos falando do Piero, que é intensiva. Nós matamos. Estaria aqui, ó, no calo, ativa simples. Né? Eu mato, ela mata, nós matamos. Estaria aqui. Mas como eu escreveria isso? Aqui, na ativa simples, é isso aqui, ó. O catálogo. E como ficará as outras pessoas? Então, nós iremos fazer a construção da voz ativa simples para todas as pessoas. Nós vamos colocar a voz ativa simples para ele, ela, tu, vós, nós, eles, elas, como ficaria as outras pessoas, tá bom? Então, nós vamos, na próxima aula, fazer o quadro exemplificativo da voz ativa simples. Tem a voz ativa simples, voz passiva simples e todas as vozes. Nós vamos fazer só o da ativa simples em todas as pessoas, tá? É isso aí.